Olá, muito bem-vindos ao podcast, um podcast que pertence à RV4 Investimentos, e dentro desse novo canal, dentro desse novo quadro da RV4, o que mais nós queremos é que no fim desse capítulo você possa transformar insights, informações em cash para o seu bolso, dinheiro para o seu bolso, conquistas para a sua vida, e por isso que criamos essa iniciativa para poder levar informações de qualidade, informações que você consegue sempre reverter em prol do seu futuro, em prol dos seus resultados. E hoje, para mim, estar aqui, Vitor Basile, sócio da RV4 Investimentos, onde eu parei minha agenda para poder estar aqui, para poder conversar com um amigo, sócio e uma das pessoas que me inspira muito a tomar decisões ao longo da minha carreira empreendedora, e não à toa ele foi chamado para estar aqui junto com vocês, junto comigo, junto com todo o time da RV4 Investimentos, por ser uma pessoa que não só é inspirador, mas é uma pessoa que transforma desafios em resultados. E há tanto tempo que a gente está junto, atuando, trabalhando, ele sempre ao longo desse caminho, ele conseguiu sempre trazer boas ideias, inovações, e não à toa é super reconhecido dentro do mercado dele e em inúmeros outros mercados. Por isso que eu queria muito que você pudesse pegar papel e caneta na mão e aproveitar muito o que está na cabeça desse cara, desse amigo, Christian Wolters, mais conhecido como Crica. Então, muito bem-vindo, é um prazer estar com você, Crica. Obrigado, Vitor. E cara, assim, obrigado mesmo por disponibilizar a tua agenda para estar conosco, para a gente poder bater esse papo, e o principal, esse papo que no fim eu tenho certeza que vai virar uma tese, né, de mestrado, uma tese de empreendedorismo, porque é muito bacana tudo que você sempre trouxe. É muita porrada, né, no dia a dia, então Muita. A gente acaba aprendendo, e muito obrigado pelas palavras. Essa sintonia nossa foi desde o começo, quando a gente se conheceu, e é um prazer ter pessoas também como você, como o Rafa, como todo o time aqui do RV4 apoiando os nossos negócios, as nossas teses e as nossas inovações ou ideias. Então estou muito feliz em estar aqui e espero poder contribuir um pouco para quem está do outro lado aí ouvindo. Tenho certeza que vai contribuir muito, e acho que antes de poder começar, antes da gente poder realmente olhar esse DNA né, do Crica, eu queria muito que você pudesse se apresentar rapidamente, contar um pouquinho dessa sua trajetória, naturalmente dos projetos, né, das decisões, e muito de como que foi esse começo, esse caminho, para depois a gente poder entrar um pouco mais a fundo nos detalhes, né, para que a gente possa ter o que está na sua cabeça, colocar aqui na mesa para que todo mundo possa aproveitar. Perfeito. Então uma introdução aqui o mais curto e assertivo possível. Eu sou vira-lata, estou no Brasil há 15 anos, e além de vira-lata, eu sou empreendedor serial. Eu empreendo desde o momento que eu me lembro, assim, na infância, vendia stickers na escola para os amigos, criava coisa para vender, e sempre tive essa paixão pelo empreendedorismo, e muito cedo na minha vida eu comecei a ter um interesse muito grande no mundo das startups. Então comecei a estudar esse mundo muito cedo, comecei a construir ideias, antes mesmo de saber como colocar em prática, eu estava criando vários negócios. Assim, meu computador era vários negócios que nunca foram colocados em prática, porque na época eu não tinha conhecimento, recurso ou a ideia de como fazer isso acontecer. Até um determinado momento que eu comecei de fato a empreender, colocar a mão na massa, e errando múltiplas vezes, acabei acertando aos poucos e construí uma carreira primeiro em tecnologia. Cofundei primeiro uma empresa de educação online. A gente acabou escalando muito essa empresa, lançamos produtos digitais e cursos online desde 2013 a 2015. Foram mais de 100 e poucos mil cursos comercializados por, eu acho que 41 experts na época. Depois disso, eu acabei cofundando um aplicativo de saúde mental com minha esposa e 3 sócios, que chama Zenep, e o Zen acabou pegando escala não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Hoje são 8 milhões de downloads e um pouco mais de eu acho que são 150 países que têm usuários, 8 milhões de downloads ao total de pessoas usando o aplicativo, e tive como CEO durante 6 anos nessa jornada do Zen, basicamente do 0 aos 6 milhões primeiros usuários. Tive a minha primeira experiência de fato escalar um negócio, não só aqui no Brasil, mas fora, vivendo esses desafios. Hoje eu sigo no Zen, muito feliz como sócio, como conselheiro do negócio, mas acabei durante a minha jornada no Zen descobrindo que eu ia ser pai.
eu já estava numa trajetória de uma busca de mudar uma série de coisas na minha vida, e no dia que eu descobri que eu ia ser pai, uma dessas mudanças foi mudar meu estilo de vida e deixar de me alimentar à base de animais. Então, basicamente, virei vegano de dia para noite. Isso faz 8 anos, minha filha tem 7 anos, hoje toda a nossa família é vegana, e como um bom empreendedor, não consegui parar de olhar para esse mercado que eu, na época, imaginava ter um potencial de crescimento muito grande, e comecei a ter vontade de empreender nesse mercado. Então, em paralelo com o Zen, acabei criando uma plataforma de conteúdo para falar do mercado vegano. Ela chama Vegan Business. Era uma espécie de infomoney do mercado vegano, e essa plataforma rapidamente escalou e conseguiu criar uma base de leitores grande entre empreendedores que estavam empreendendo nesse mercado, entre curiosos e investidores olhando para esse segmento também. Então, acabou que Vegan Business me deu uma rede de contatos com pessoas que também estavam olhando como eu para esse mercado. Um ano depois da Vegan Business, acabei fazendo meu primeiro investimento anjo numa marca de chocolate vegano. Na época, uma marca quase fundo de quintal, tinha uma colaboradora, e essa marca hoje é a principal marca de chocolate vegano no país. Escalou, hoje emprega muitas famílias. Participei, foi uma jornada muito bonita, né, ver um negócio praticamente sair do zero, e com um pouco apoio meu e um pouco de, eu diria, uma guia para a fundadora poder ajudar ela a fazer isso acontecer. No meio da pandemia, meu coração, eu acho que esse meu fogo por empreender nessa área foi cada vez maior, e recebi um convite do Matthew Glover, do VEC Capital, que é um dos principais fundos de capitais de risco, de venture capital nesse mercado, para assumir Brasil. Virei investment advisor, poucos meses depois fizeram um investimento na própria Super Vegan, e aí, ao longo dessa minha jornada, do outro lado, como investidor, eu comecei a perceber uma possibilidade de transformar a Vegan Business numa plataforma de investimento, e foi assim que a gente se conheceu, né? Logo no início dessa transição da Vegan Business de uma plataforma de conteúdo para uma plataforma de investimento, foi quando a gente teve essa oportunidade de se conhecer. E hoje, alguns anos depois, a Vegan Business já levantou mais de 15 milhões de reais para diversas empresas do mercado vegano. A gente teve a honra de não só levantar o capital, mas de poder colocar a mão na massa e apoiar muitos empreendedores. A gente viu várias teses dando certo, outras dando errado, outras escalando muito, outras tendo muito desafio para escalar. Mas eu acho que a gente tem hoje um pequeno, diria... um pé dentro da mudança, né, que esse mercado teve, principalmente na visão do consumidor e na visão do investidor, né? Então, a Vegan Business virou uma plataforma de equity crowdfunding. A gente foi aprovado pela CVM, acabou levantando capital via a nossa comunidade de audiência, de leitores, né, e de pessoas interessadas nesse mercado, e apoiando, então, as empresas, conhecendo cada vez mais sobre quais são os desafios para essas pequenas empresas, quais são os desafios e as oportunidades do mercado vegano, né? E aí a gente acabou, eu acho que, virando uma referência nesse mercado para poder apoiar, junto com muitas pessoas e muitos investidores que, sem eles, nada seria possível, né, para a nossa plataforma. Então, vocês aqui na RV4 foram um desses grupos de investidores que apoiaram a tese, e não só apoiaram, mas colocou a tese, né, para o ecossistema de vocês, ajudou a levantar capital, ajudou a fazer intros, e ajudou também os negócios, né, em momentos eu diria, cuidar melhor do dinheiro que foi captado, né? Hoje estamos numa jornada muito interessante, tanto com a Vegan Business, que segue, né, apoiando essas empresas. Hoje é um portfólio grande, a gente acabou investindo em algumas empresas também, a gente acabou entrando no conselho e no advisory board de outras. Então, a gente está muito plugado nesse mercado, sempre olhando para oportunidades de investimento para o setor, e acabamos também empreendendo com a nossa própria primeira marca própria, que chama Sunrise, uma marca de proteína. E a Sunrise hoje aí está espalhado por todo o Brasil, teve um crescimento muito bonito nesse primeiro ano, e agora a gente está na fase de expansão através do modelo de franquia com a Sunrise Shake House. Então, da forma, né, mais reduzida possível,
É só isso, tá? Não. É porque o que eu vejo muito é que é muitas coisas em muitas vezes tão pouco tempo quando vai olhar. Sim. Você falou 8 anos, só que e eu acompanhei praticamente 3 anos disso, quase 4 anos. E assim, é uma intensidade muito grande. Sim. E aí, antes da gente falar dos negócios, eu quero voltar um pouco e até contando um pouco como foi o que eu conheci, né, o Krika. E é curioso, porque um amigo em comum nosso, primeiro, e eu acho que isso já começa a falar um pouquinho do DNA, eu quero entrar um pouco nesse aspecto. Tá bom. O Krika empreendedor e depois as empresas. Tá. Acho que é legal porque muitos clientes nossos, amigos e pessoas que vão naturalmente assistir, são pessoas que cada um vai estar numa fase. Tem gente que vai estar captando recursos para o negócio, algumas pessoas como você que de repente está olhando algo que virou ali um estilo de vida e de repente você fala, cara, como é que esse estilo de vida vira um negócio? Então, muitas vezes o lado empreendedor tem pessoas que estão em inúmeras passagens. E aí eu quero olhar um pouco para habilidades também. E foi curioso, quando você chegou pra gente, foi através de um amigo em comum. Pelo que eu sei da história, você no LinkedIn achou ele já é um investidor anjo, você não tinha nada na mão praticamente, era um blog que tinha vegano, e você conseguiu conversar com ele se empolgou muito com a ideia, e aí ele falou, vamos lá. Né? Então, isso para mim já mostrou muito do empreendedor. Até que ele pegou e falou, olha, a gente está agora fazendo expansão, procurando investidores, e eu queria muito, e esse amigo foi lá, me chamou, queria muito que você convencesse ele e conversasse. Por educação, e aí eu acho que é importante deixar claro, por educação eu falei, puta, tá bom, vamos lá, chama ele, coloquei meu sócio na sala, eu e ele, a gente já veio pra sala falando, cara, tese vegana, a gente não tinha nem ideia do que era esse mundo, e aí a gente fez uma reunião, colocou ali, recebeu, aí você começou a falar, e antes da reunião já tinha falado pra ele, Rafa, esquece, hein, a resposta já é não, tá, sem conhecer nada, e quando terminou, a gente simplesmente pegou e fechou um deal para virar um investidor dentro dessa tese. Sim. E isso é legal por quê? Porque, e aí eu queria entrar um pouco nesse aspecto, como que é muito a tua cabeça quando você vai captar recursos? Você está buscando lá parceiros estratégicos, você está buscando pessoas para poderem conhecer. O que você acha que faz com que você seja tão magnético, atrativo para que essas teses, e às vezes coisas que estão incipientes, sejam algo vistoso? O que você acha que é o seu diferencial para poder levar para o mercado projetos e conseguir trazer de volta investidores, parceiros, com a maestria que você faz? E eu falo isso porque de carteirinha, né, eu acabei passando por isso e feliz da vida, naturalmente, deu tudo certo, né? Hoje caminha cada vez mais. Mas eu queria muito entender um pouquinho, já olhando esse mapa mental do empreendedor. Sim, olha, eu acho que são alguns aspectos, são uma série de coisas que faz uma pessoa ser bom em fundraising, né? Fundraising é a arte de levantar capital, né? A arte de levantar capital, ela está baseada, na pessoa que está levantando esse recurso e na confiança que essa pessoa passa. 2, no track record, né? Na história da pessoa, o que essa pessoa de fato construiu. E também, ou se a pessoa não tem track record, que isso acontece também, quanto que ela tem clareza sobre o caminho que ela vai trilhar. Então, quando você for levantar capital, buscar recursos para o investidor, e hoje também me coloco como investidor em alguns negócios, eu tenho que tem uma sintonia, uma sinergia muito grande com a pessoa. Eu tenho que ver que a pessoa ela tem, além de uma convicção muito grande, uma grande flexibilidade, porque o empreendedor sem flexibilidade, ele não dá certo, principalmente no Brasil, né? Mas em geral a gente acaba tendo que fazer mudanças ao longo da rota muitas vezes. Então você tem que ter uma dose boa de flexibilidade, saber o momento de mudar de rota, né? E não insistir no erro, né? Ou num caminho que foi planejado no início, que nunca vi nenhuma empresa ser idealizado e seguir aquele planejamento e ser igual ao que foi idealizado. Toda empresa é diferente do que o founder imaginava quando ele criou aquela empresa. Então, a arte de fundraising, ela está na pessoa, ela está na visão para o negócio, no conhecimento e também, se possível, você narrar um pouco do seu track record, né? Eu acho que o que eu senti com você e o Rafa naquela sala, primeiro que é interessante ouvir isso hoje em dia, porque eu não sabia que era um não, né? Até hoje, eu acho que é a primeira vez que você me contou que você não ia investir, né? A gente corta depois essa parte. Então. Mas muito interessante, porque assim, eu cheguei na sala e eu me senti muito bem recebido aqui, e eu acho que, em primeiro lugar, vocês compraram o empreendedor.
E hoje, o que eu compro quando eu faço um investimento em qualquer negócio, por menor ou maior o cheque, eu compro o empreendedor. Essa foi a maior mudança da minha qualidade como investidor. Hoje, eu invisto já há mais de 10 anos em startups, eu comecei olhando muito para o produto. Hoje eu não olho para o produto. O produto ele é quase secundário. Se o empreendedor é bom, ele consegue navegar por uma tempestade gigante e realinhar a rota, né? Se o e bom, talvez é um pouco subjetivo, né? Mas se o empreendedor ele tem essa garra, se ele tem essa flexibilidade, ele vai transformar aquilo que não está dando certo em algo que dá certo, né? Então, eu acho que é muito importante para quem quer levantar capital, para quem quer empreender, passar uma certa dose de confiança, sem que isso vire arrogância, se colocar numa posição sempre de aprendiz. Uma coisa que faz, eu acho que hoje os nossos negócios dar certo é que eu estou o tempo todo buscando conhecimento, me relacionando com pessoas melhores do que eu, trazendo pessoas melhores para os nossos negócios, e dois, ter essa dose de flexibilidade e falar assim, tá na hora de repensar, tá na hora de mudar, tá na hora de fazer algo novo. Então esse é um pouco da minha visão sobre essa arte. E falando um pouco na evolução, começou muito, você se transforma, né, em vegano. Sim. E aí você começa a escrever um blog falando sobre o mercado. Sim. A gente já vai falar um pouquinho de números, mas... e aí, de repente, você migra ele e começa a caminhar para um crowdfunding para captar recursos pela quantidade de empresas que apareciam. Correto. Como é que foi, primeiro, esse caminho para que pudesse virar um sucesso? E aí eu queria até que você pudesse falar um pouquinho números, né? Sim. Do que é o que foi criado com a Vegan. Sim. E depois, como é que foi a migração de negócio? Perfeito. Porque nascer um blog, isso eu acho que se pudesse colocar o ponto que eu acho que a maior virada é essa. Sim. De um blog, você simplesmente conseguiu dali criar um negócio estruturado, que depois vieram vários outros. Mas eu queria um pouco esse caminho. Tá. Como é que foi a parte números, crescimento, e depois essa migração para um modelo de crowdfunding, e depois queria entender um pouquinho mais os desafios dessa migração. Perfeito. Eu entendi muito cedo na minha carreira que você tem que olhar não só para produto, mas para distribuição. Eu tive a sorte de me conectar com pessoas que serviram como canais de distribuição para os meus negócios quando começaram. A minha própria esposa, que tinha um canal de muita gente olhando, mas não monetizava aquilo fora da publicidade. E o que eu descobri naquela época se a gente tiver um canal de distribuição, a gente pode plugar qualquer negócio nesse canal. Uma dor que muitos fundadores têm, fundadores técnicos, especialistas na área, é que eles podem estar criando o melhor produto do mundo e investindo muito tempo, recurso, dinheiro e mão na massa, né, em criar algo que é muito bom, mas não pensa do outro lado de distribuição. No meu caso, com a Vegan Business, como eu já passei por vários outros negócios e descobri que todos os negócios só geravam receita por um canal principal, que era distribuição, que era ter uma base, uma comunidade forte de pessoas olhando para aquela direção. Quando eu construí a Vegan Business, eu construí sem pretensão, mas sabendo que se eu queria ter alguma relevância nesse mercado, a primeira coisa que eu teria que fazer seria gerar comunidade, gerar audiência. Anos depois, né, a Vegan Business hoje tem um pouco mais de 1 milhão de leitores por ano na plataforma. É a principal plataforma na América Latina do tipo. Hoje está surgindo outras. Muito legal ver isso se replicando fora do Brasil também. E eu entendi que se eu tenho um volume de pessoas olhando para a mesma direção, em algum momento o negócio virá. E foi o que aconteceu. Tanto que o dia que eu abri a Vegan Business, eu falei para o meu sócio na época do Zen, falei, eu vou fazer porque eu não consigo não fazer. Eu preciso estar comunicando sobre isso. E realmente foi uma decisão muito mais pelo coração do que algo racional, né? Porque eu investi um pouco de dinheiro, contratei um time editorial e assim o negócio foi crescendo. Sem uma certa ideia do que se tornaria, mas um dia, com a audiência, a gente poderia transformá-lo em algo novo, em algo diferente e monetizar aquela audiência. E aí, por acaso, eu acabei me aventurando no mundo dos investimentos. Eu acabei investindo tanto na física, em negócios veganos, quanto de forma institucional, junto com a VEC Capital.
E eu percebi que muitas pessoas chegavam para mim falando, como que eu faço para investir também? E assim, quando eu falo muitas pessoas, não é uma dúzia, eram centenas de pessoas pelo blog, porque a gente já tinha uma audiência falando e vendo os investimentos, como que eu faço para participar? E aí, naquele momento, eu descobri que a gente poderia ser uma solução. Uma outra visão que eu tive naquela época foi, olha, se eu quero e tem tantas outras pessoas, e eu tenho um limite de cheque, de tamanho de investimento, e geralmente eu não consigo fazer a rodada completa de uma empresa, a VEC Capital tinha uma tese muito exclusiva em comida, então ela não investia fora, e até em comida a tese era bem enxuta, mas eu estava conhecendo empreendedores de moda sustentável, de higiene, de marcas de cosméticos, maquiagem, e eu queria investir em todas, né? E eu falei, poxa, se eu quero e várias outras pessoas querem, vamos então, né, transformar isso numa plataforma de investimento. Aí eu liguei para minha sócia, a Nádia, ela amei, gostei muito, liguei para o meu advogado, ele, você é maluco. E maluco pelo principal motivo de você ter uma aprovação da CVM para fazer investimento, né, hoje, que chama de equity crowdfunding, investimento público, você tem uma série de requerimentos que você precisa preencher. Um desses requerimentos era um certo volume de caixa para poder abrir, uma certa estrutura de governança, etc. E aí, o meu advogado, olha, isso vai ser difícil, viu? E aí que eu chamei o nosso amigo em comum, o Fernão. Eu já havia conhecido o Fernão, foi pelo LinkedIn e depois a gente foi se relacionando. E quando eu compartilhei a ideia, a minha visão com o Fernão, eu quero ser seu sócio. Eu falei, então temos um negócio. E ele ajudou a gente a sair do zero para o primeiro passo e começar toda essa estruturação para 1 ano depois receber a aprovação da CVM. Então, o que eu entendo hoje? Eu entendo que todo tipo de negócio, além de ser ou ter um bom produto, serviço, ou seja o que você estiver vendendo, você precisa ter um canal de distribuição. Esse canal ele pode ser comprado, ou seja, a gente chama de performance marketing, você investe em mídia paga, em tráfego, etc. Mas você também pode, em paralela ou de outra maneira, construir um canal próprio. A Vegan Business fez isso na Sunrise, na nossa nova marca. Estamos criando uma comunidade de pessoas que pensam iguais, que pensam de forma parecida. Tem valores, estilo de vida parecidos e essa comunidade, ela nutre esses próximos passos. Então, a nossa comunidade não só vira consumidor da marca, mas agora também vai virar franqueado da marca, né? Alguém que acredita tanto no que a gente está fazendo, que vive esse estilo de vida e agora que tem interesse em levar isso para o mundo, ele tem uma opção de estar junto com a gente nessa jornada, né? Então, tudo por meio de comunidade, de audiência, de canal de distribuição. Então, se a gente pudesse colocar um conselho para os empreendedores, comunidade hoje você acha que é um fator essencial para controlar a distribuição e naturalmente poder plugar um produto. Esse investimento para poder criar uma comunidade, você acredita que hoje, até pela questão das mídias e até a questão de todo o ecossistema que foi criado, você acredita que esse é um fator que com certeza seria crucial hoje para um negócio? Vamos olhar para um cenário global que vem acontecendo muito. Marcas comprando canais de mídia. Isso é uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, a gente tem vários movimentos de empresas do mercado financeiro comprando portais de mídia. A própria Infomoney, a XP comprou, né? Por quê? Porque ela entende que ela pode ter um canal para distribuir a mensagem dela, né? E não é um caso isolado. Se você tem um interesse ou se você tem um conhecimento sobre alguma área muito específica, você pode construir esse canal para depois entender a demanda e a dor do consumidor do outro lado. E aí criar uma solução. Naturalmente, para você criar primeiro um canal, uma comunidade ou um canal, um veículo de comunicação, você tem um tempo, né, para fazer aquilo se transformar e ter um volume, né? Mas eu acho que toda empresa deveria pensar hoje como toda empresa, independente do ramo, deveria se considerar parcialmente como uma empresa de mídia. Entender que se eu me transformo numa empresa de mídia, eu vou estar nutrindo um canal para vender meu produto ou meu serviço, né? Porque eu vou falar de novo. Por que o nosso primeiro colaborador da Sunrise foi uma head de conteúdo, uma criadora de conteúdo para a marca?
Porque eu entendi que se a gente criasse conteúdo e as pessoas começavam a aprender com os nossos conteúdos, se inspirar com os nossos conteúdos, a gente naturalmente ia vender o nosso produto, né? Então, hoje uma empresa que não tem um braço de conteúdo, que não tem esse olhar de mídia, ela pode estar deixando muitas oportunidades na mesa, muito dinheiro na mesa. Você sinalizou, quando a gente falou um pouquinho sobre oportunidades, você sinalizou que algumas, naturalmente, não foram tão bem, outras surpreenderam muito. Sim. Quando a gente pensa um pouquinho dos cases, que a gente fala de quase 15 milhões Sim. que foram captados pela Viga. Sim. Pensando, tudo bem que a gente vai falar de mercado vegano, mas né, que é algo até incomum para os moldes brasileiros. Sim. Quando a gente pensa em plataforma de crowdfunding, por exemplo, no Brasil, é comum teses mais tradicionais. E de repente você vem com uma linha vegana. Acho que... ou tecnológicas, Sim. ou mais tradicionais, exatamente. E aí, falando um pouquinho até, você transitou por muitas áreas, mas Sim. o que eu queria entender é por que uma pessoa deveria olhar para o mercado vegano? Por que investir no mercado vegano? Por que essa pessoa, ela, de repente, parte do patrimônio dela, quando ela pensa em investimentos, ela deveria estar olhando para esse mercado? O que é a questão que você também olha para esse mercado com muito otimismo, tanto que você continua levando teses, olhando esse mercado? Quais são os pontos principais que um investidor, alguém que está assistindo, de repente deveria tomar nota? Primeiramente porque a mudança é inevitável. A maneira hoje que a gente está cuidando do nosso mundo, né, do nosso ecossistema, da nossa, do nosso planeta como um todo, ele não se sustenta, ele não é sustentável olhando no médio, até no curto prazo, né? Mas a gente não pode continuar da maneira que a gente está fazendo. Porque a gente está exigindo demais do nosso planeta e a gente está criando várias consequências que estão impactando na nossa vida hoje e no futuro das próximas gerações. Então, se a gente quer, nós todos aqui, ter um futuro melhor para as próximas gerações, ou pelo menos menos pior, a gente precisa agir, né? E eu acho que muitas pessoas estão compreendendo isso hoje. Então, quando eu falo que a mudança é inevitável, não é que o mundo vai se tornar vegano, né? Isso é uma utopia. 1% da população global é vegana, né? Então não é uma pequena minoria. Só que eu acho que no veganismo a gente encontra diversas pistas para ter um estilo de vida mais sustentável e, consequentemente, menos cruel com os animais, né? Então, olhando por essa tese que os governos estão compreendendo isso, as empresas estão compreendendo, as restrições estão aumentando, né? O olhar para esse cenário, né, de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de tudo que pode estar relacionado ao que a gente está vivendo hoje no mundo, isso é inevitável que esse mercado cresça, porque um dos principais pilares do veganismo é que ele consome menos energia, ele menos necessidade de água para você, por exemplo, produzir um alimento, né? Para vocês terem noção, a gente está falando em mais de 100 bilhões de animais por ano que a gente consome, e o planeta hoje está com um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, né? Então, essa intensidade no consumo, ela já está chegando no seu limite, já está ficando muito pesado para o ecossistema, né? Para o mundo como um todo. Então, de um lado, eu acho que a mudança é inevitável, que mais pessoas, mais empresas, mais olhar governamental para buscar soluções mais sustentáveis. E dentro dessas soluções, eu acho que as marcas veganas muitas delas, elas têm no DNA esse olhar também de um produto que explora, além de explorar menos os animais, consome menos recursos naturais do nosso planeta. E é legal olhar isso porque você mesmo cita que tem 1% das pessoas que hoje são veganas. Ou quer queira ou não, se você passa para 2%, o mercado endereçável já aumenta 100%. Então, isso é verdade. É muito exponencial porque muito pouco é explorado. E outra questão é o próprio consumidor que nem vegano é e pode consumir os produtos. E eu acho que a chave está nisso. Mais do que, de fato, o mercado vegano em si crescer, as marcas veganas conseguirem se comunicar com o consumidor não vegano. Vou dar um exemplo da Sunrise, da nossa marca. 95% do nosso consumidor, ele não é vegano.
E aí, por que ele consome, então, uma proteína vegetal em vez do que um whey protein? Aí pode ser inúmeras razões, né? A gente sabe que mais do que a metade da população brasileira tem algum nível de desconforto no momento de consumir produtos lácteos, né? E por conta da lactose, a gente tem pessoas que querem buscar soluções mais leves, mais sustentáveis, pessoas que simpatizam, pessoas que gostaram, mas acima de tudo isso, o maior desafio para nós que empreendemos com marcas veganas é atender quem não é vegano. E na Sunrise a gente conseguiu isso. Então, com isso, a gente naturalmente está atraindo um mercado que aí é os restantes 99% das pessoas, e dentro dessas pessoas, muitas delas estão começando a ter um novo olhar. Poxa, mas se eu posso consumir uma proteína, no caso vegetal, em vez de uma proteína à base de animais, e eu gosto mais, ela é mais sustentável, ela me dá menos inchaço, por que não, né? Então, eu acho que além do mercado, além do consumidor vegano, naturalmente, todo ano cresce, né? E na Alemanha, na Inglaterra, a gente vê um crescimento populacional de pessoas que se consideram veganas muito maior do que aqui, né? Na Inglaterra, na Alemanha, você entra no mercado, você tem mais leite de vegetal do que leite de vaca na gôndola. Você, esse ano na Alemanha, conseguiu ter paridade de preços entre análogos de carne, né? Ou seja, entre as opções à base de plantas com as opções à base de animais. O que a gente vê acontecendo na Alemanha? O aumento do consumo, assim, de forma muito, muito exponencial de consumos de produtos à base de plantas. Porque eles, além de ter conseguido paridade de preço, conseguiram produtos com textura, com sabor, com performance, vamos chamar assim, pau a pau com o que as pessoas estão acostumadas. Então, eu acho que tem alguns momentos também que vão fazer com que o veganismo vai crescer de uma maneira mais rápida. Os 3 principais pilares para isso é qualidade. Aí a gente fala de um produto, vamos chamar de um produto de alimento, a qualidade na hora de você comer o produto, né? Textura, sabor, aroma, etc. Preço, que para mim é o principal pilar. E 3, distribuição. Perfeito. Acessibilidade em locais que antes não tinham. Isso no norte da Europa, a gente está começando a ver essa mudança já. E eu acho que aos poucos a gente vai começar a ver em outros países também. Não, eu vejo até aqui um dos sócios, né, que você conhece, o Maurício, ele consome muito tempê, por exemplo, que inclusive foi uma tese da Viga. Sim. Eu tenho um tênis da Slow, por exemplo. Sim. Né, e isso é legal porque mesmo não sendo vegano, eu não deixo de consumir, porque são marcas boas, são marcas bonitas e são marcas que naturalmente são saborosas. Então, o que eu vejo é que é um mercado gigante. Para o investidor que está olhando a gente e pensando como dono de um escritório de investimentos, e quando a gente leva a tese, né, para os clientes, sempre uma coisa que é importante não importa muito somente aquilo que a pessoa acreditou até ontem. Ou como é que estão os próximos passos do que tem para investir? O que existe aí de potencial no mercado? O que existe de teses que não tem como fechar o olho, que vai, e quando você pega junto com bons produtos, empreendedores corretos, naturalmente você passa a ter uma linha ali adicional na carteira de investimentos que pode dar muito certo. Boa. E até, voltando nessa questão, desculpa interromper, Krika, eu queria até que você pudesse falar de alguns pontos, né, dentre as teses que foram investidas, as que te surpreenderam, né, que foram teses que você olhou e você falou, cara, vão dar certo, vão ser incríveis, mas foram muito melhores. Até para que quem está ouvindo a gente, está olhando, possa trazer isso, né, para a mesa. O que é, então, esse mundo vegano? Perfeito. Você mencionou, eu estava muito animado para falar sobre a Moon Alimentos, que é uma dessas marcas. Ela é uma marca, é a líder em tempê no Brasil. E assim, é engraçado, né? Porque líder em tempê, ela não é a única, né? Mas é ela que abriu essa categoria no Brasil. 99% dos brasileiros não sabem o que é tempê. E o que é o tempê? É isso, eu vou explicar agora. Tempê é uma proteína prebiótica com ingredientes muito limpos que entrega cerca de 21 gramas de proteína a cada 100 gramas, além de 8 gramas de fibra. É uma proteína fermentada muito saudável, à base de ou soja orgânica, ou feijão, ou grão de bico. Aí depende, né, de quem está fazendo o tempê. Mas a Moon Alimentos é um case assim, que eu olho hoje e falo assim,
incrível. Ela dobrou de tamanho, todo ano ela vem dobrando de tamanho, né, crescendo o dobro do que ela vendia no ano passado, no ano anterior, e hoje, por mais que talvez 1% da população brasileira sabe o que é tempê, ela está tendo uma aderência para quem consome pela primeira vez voltar a comprar, é uma coisa muito importante, muito impressionante. Por quê? Porque o que as pessoas estão procurando? Alimentos com rótulos mais limpos, alimentos proteicos, saudáveis, nutritivos, e o tempê, no caso, ele é tudo isso, e ele vem pronto para você poder ou marinar ou pronto para consumir, né? Para você fazer sua própria, né, preparar da maneira que você quer ou consumir. E aí ele vem entrando em restaurantes bastante conhecidos. A gente acabou de entrar num restaurante com 2 estrelas Michelin aqui em São Paulo. A Bela Gil virou embaixadora da nossa marca, da Moon Tempê. Ela tem toda semana o tempê no restaurante dela, a feijoada o estrogonofe de tempê. Então, eu acho que tempê, por exemplo, é inevitável que não vai continuar dobrando de ano a ano, porque ninguém conhece. Todo mundo que conhece, a grande maioria acaba gostando do produto, né? Como o Maurício, que é nosso maior embaixador de tempê. Ele leva do churrasco da empresa final de ano, né? Tem lá metade do... Tanto que já teve uma transformação, né, no mundo vegano da empresa, que antes o churrasco era 100% tradicional. Tá. Agora tem uma parte que já está dedicada ao tempê. Olha, tá vendo? Então, mesmo tendo um não vegano, ele é um consumidor assíduo. A esfirrinha de tempê dele, não toda pode hora faltar. tem uma esfirrinha de tempê que aparece. É impressionante. Então, isso me deixa muito feliz. E, assim, o que eu vejo, o futuro de uma Moon Alimentos, ela está construindo, além de uma base muito grande de clientes, ela está criando... É engraçado, né? Pensando no Maurício, porque tem clientes como ele que compraram a marca, viraram um fã, consumidor da marca, e aí eu fico pensando para a Moon, no que ela pode se transformar, né? Tempê é uma categoria muito menor do que, por exemplo, tofu, que já é uma categoria que tem uma penetração maior. Mas a marca poderia facilmente migrar, ou seja, ampliar. Então, acho que Moon é um case muito interessante. A Super Vegan, já mencionei. Eu vi a Super Vegan sair de uma empresa com uma pessoa fazendo todo o processo para hoje empregar várias famílias, várias pessoas, ter um portfólio com mais de 30 produtos, estar presente em todos os estados do Brasil. Solo Snacks, que também foi uma empresa que a gente teve, né, investimento com a RV4. Solo Snacks acabou de anunciar sua nova rodada, levantou capital com Moriá Asset, verticalizou sua produção em snacks saudáveis, liofilizados. Hoje tem uma indústria própria para fazer isso. Ela está fazendo isso através de um processo de upcycling. Então, ela pega a fruta que geralmente na indústria vai ser jogada fora, mas que está no ponto ideal de maturidade, coloca no seu liofilizador e entrega snacks prontos. É impressionante. O sabor é impressionante. E olha só, ela está tirando alimento que iria ser jogado fora para se transformar num produto com uma margem boa, com um valor percebido alto. Então, a Slow, que é uma marca que eu sou investidor, minha esposa é embaixadora da marca, que faz calçados sustentáveis, utilizando, por exemplo, garrafa PET reciclado, que não usa nada de couro, por isso que é uma marca vegana. Então, são vários cases que são muito legais. Mas nem por ser legal e por estar crescendo, não é que é fácil. Sim. Porque em todos eles tem que recalcular a rota, tem que fazer diferente, e aí você vê muito grit, né? A determinação do founder. Você quer mesmo, você está mesmo entregue, e você consegue navegar por esses momentos mais desafiadores. No próprio mundo, a gente começou a ter uma crise muito grande com a Silicon Valley Bank quebrando na época, começou a afetar. Hoje a gente está com taxa de juros, né, muito altos, isso que afeta a vontade das pessoas quererem tomar risco e investir em negócios, né, do nosso setor. Então, o venture capital, o investimento em risco, ele diminuiu muito nos últimos 2 anos. Então, nós na Vegan Business tivemos que nos reinventar também. Isso foi, acredito que um ponto incrível da sua trajetória também.
Porque você vem de um cenário de juros baixos, Sim. que as teses, naturalmente, o investidor estava procurando Tinha mais negócios, apetite. e de repente os juros disparam no Brasil, e aí o investidor faz uma conta, fala, olha, os juros está na casa de 14,25. E de repente ele tem que investir fora do mercado financeiro, o incentivo é menor. E mesmo assim, né, acho que 2 pontos que eu queria que você falasse. Primeiro você vende uma linha que você começa esse blog, naturalmente você tem toda a carreira de sucesso antes, mas aí volta para o mercado vegano, carreira no blog, que você começa a cria um sucesso, de repente vira um mercado, um crowdfunding, e aí você podia ficar confortável somente para isso. E aí de repente você vai e cria uma marca própria com produção, né, que aí vem a Sunrise e capta 2,5 milhões no mercado. Sim. E ela é um super sucesso, tanto que a marca ela está expandindo demais, é uma marca que a recorrência de compra é imensa. Muito grande. Então eu queria muito que falasse primeiro dessa passagem e depois Sunrise, porque eu acho que hoje acaba sendo essa cereja no bolo, né, que a gente tem, né, Perfeito. dentro dessa trajetória. Eu comecei a olhar para o momento atual da vegan business e entender, por questões desse momento de juros alto, também entender quais que seriam possíveis novas linhas de receita que eu não estava olhando naquele momento, né? Porque foi muito... A gente passou 2 anos muito acelerados, né? Levantando capital para diversas teses, né? E apoiando esses empreendedores. Mas nesse momento de baixa, eu falei assim, ou a gente vai parar, ou a gente cria algum novo canal de receita, ou o negócio vai ter que esperar o próximo ciclo de juros baixos. E não sei se eu tenho capital para esperar todo esse tempo. Nunca dá para saber, né? E aí eu falei assim, tá, o que nós temos? A gente tem canal de distribuição, a gente tem 1 milhão de pessoas que passam e circulam pelo nosso ambiente todo ano. A gente tem um canal muito próximo com pessoas interessadas no nosso mercado. A gente tem acesso tanto ao nível de founders, de investidores, mas também de indústrias, de empresas. A gente tem conhecimento de mercado. Com tudo isso, falei, tá, quais são os mercados que a gente poderia atuar usando o leverage, né, alavancando todo esse relacionamento e experiência que a gente foi construindo na vegan business. Um desses mercados era o mercado de suplemento, que aí sim está falando do mercado que hoje vai dobrar de tamanho na próxima década. O mercado de suplementos hoje não é simplesmente um mercado que está dentro das academias, como há 10, 15 anos atrás. Ele hoje se expandiu, então a minha mãe, a avó do fulano suplementa creatina ou toma proteína. Então, quando você vê esse movimento acontecer num setor, né, você naturalmente entende que tem uma oportunidade. Dessa mesma maneira, eu vi uma dor muito grande no nosso mercado, quando eu diria nosso, ou seja, principalmente com suplementos vegetais e especificamente com proteína vegetal. É muito difícil você conseguir uma proteína vegetal gostosa. Essa era a dor. Tem muita gente querendo trocar, consumir menos whey, consumir menos lactose, mas quando foi lá e provou a marca tal, a versão vegetal, a versão, né, vegana, de proteína vegana de tal marca, não quis mais voltar. Então, a gente tem uma dor no mercado que não tinha nenhum produto que entregava uma experiência tão boa quanto ou melhor do que um whey protein. E aí vem a Sunrise. A Sunrise, ela entrega um perfil de sabor, textura, aroma, tão bom quanto, na minha visão, até melhor, e ela tem uma qualidade nutricional muito grande e, por fim, ela não gera esse desconforto que muitas pessoas têm no whey. Então, o mercado crescendo, uma dor latente que a gente poderia resolver, além de uma comunidade já estabelecida, e aí faltava uma coisa. Faltava esse olhar. Tá, beleza. Se eu uso a minha comunidade apenas para distribuir esse produto, eu vou ficar entre o consumidor vegano. E aí, como eu sei, né, por experiência em outros negócios, que se eu focar só no investidor vegano, eu tenho um limite de escala para esse negócio, né? Eu falei, tá, então tá faltando canal de distribuição não vegano, de pessoas que consomem esse tipo de produto, que têm essa visão, mas que não são veganos. E aí veio a ideia de trazer alguns sócios embaixadores, o Jonas, o Erasmo e a Paty, que tem milhões e milhões de seguidores,
tem canal de distribuição muito qualificado para um produto desse tipo, para comunicar que agora existe uma nova solução. Tanto que nosso slogan é tipo Whey, só que melhor. Então, eu precisei de um novo canal de distribuição para mostrar que existe uma solução melhor do que o Whey, uma nova opção, né? Então, eu acho que aqui a gente conseguiu acertar em algumas coisas. Usar do nosso ecossistema para construir um negócio, o conhecimento que a gente foi adquirindo, que isso não tem preço, isso só na prática, né? E foram anos e anos. Vegan Business nasceu em 2018. Então, são anos e anos construindo uma relevância e um acesso, né, a industry leaders, a pessoas, founders e interessados, que hoje a gente conseguiu transformar todo esse núcleo, alavancar todo esse núcleo de conhecimento, de relacionamento, de conhecimento de mercado, numa marca que eu acredito ser a marca mais prominente do mercado de proteína no Brasil. Então, eu acredito que o que nós estamos fazendo com a Sunrise, em pouco tempo, em poucos anos, a gente vai ver Sunrise em praticamente todas as cidades brasileiras. Vai ter shake houses por todo o país, a gente vai ter pessoas consumindo... Que é um novo projeto agora de franquear. Exato. Né? De poder ter a marca Sunrise, qualquer pessoa pode colocar em uma academia, num shopping, justamente para poder levar muito mais longe, né, a marca. Exato. Como você está falando, a gente tem as 4 primeiras lojas já sendo construídas, uma loja de rua, 2 lojas são dentro de academias. A gente tem uma loja em frente a uma academia, que é uma híbrida. Ela pega quem passa na frente, mas também quem treina na academia. A gente está negociando agora com um baita empreendedor em Petrolina, que tem o maior food court, uma praça de alimentação em frente à Baía de Petrolina, porque ele enxergou que tem muitos corredores que entram no food court dele para ir no banheiro, ou para se trocar, ou para tomar uma bebida. E aí agora ele vai ter uma solução perfeita para essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem um modelo que ele tem uma diversidade muito grande, ele dá para ser colocado em shopping, em praça, em loja. É um modelo muito econômico para uma pessoa que quer empreender e que quer empreender com algo verdadeiramente saudável, né? Então, por cerca de R$100 mil, a pessoa ela começa o seu negócio com a Sunrise. E eu acho que esse modelo tem um potencial escalável assim muito grande. Não, perfeito. A gente está caminhando para o fim. Como era um bate-papo rápido, mas sem dúvida foram 40 minutos muito intensos, né, em conteúdo. E até o conselho que eu dou para todos é encaminha, né, esse episódio que vai estar dentro das nossas redes sociais e dentro, né, naturalmente dos principais canais que a gente tem, né, de podcasts, né, no Spotify. Eu aconselho muito que você encaminhe, porque não só a gente está falando de mercado vegano, mas está falando de atitude empreendedora, de uma trajetória de muito sucesso, e com certeza isso vai reverberar muito positivamente para a sua vida e de quem receber. E para a gente poder caminhar para o fim, eu queria muito que você pudesse passar, né, o que você teria, né, qual é a habilidade que você emprestaria, Krika? Assim, se a gente está falando com um investidor, está falando com um empreendedor, o que você acha? Porque a gente falou de uma trajetória que naturalmente a gente está olhando muitos dos cases, tem muito desafio, como você mesmo ponderou, mas o que você acha que fez com que esse caminho fosse de tanto sucesso? O que você emprestaria para alguém que de repente você pudesse ter esse poder? O que seria? Curiosidade. Curiosidade. O que me levou até onde eu estou agora é porque eu sou uma pessoa genuinamente curiosa. Eu não consigo sentar do lado de uma outra pessoa sem querer saber tudo sobre o que ela faz, como funciona, qual o mercado dela, qual que é o potencial. Então, assim, se eu sentar do lado de um mecânico, eu vou passar horas super interessados em saber, e eu nem dirijo, tá? Então, assim, mas eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. E eu acho que a curiosidade, ela é uma característica muito legal no empreendedor. E eu já passei muito por isso, né? Quantos calls a gente fez e aí, de repente, o seu call lá, mas como? Aí eu falo, nossa, era o call que era pra gente perguntar, Krika. Verdade, né? verdade. Então, mas... Rafa, como funciona um fundo de pensão de tal maneira? Desculpa, Vitor. De novo. Então, assim, vou refalar a frase, tá? Tá bom, tudo bem. Então, Vitor, como funciona um fundo de pensão? Como funciona um ativo dessa e dessa maneira? Mas é porque eu acho que é isso que dá essa visão de poder
levar o seu negócio para outras frentes. Não, sem dúvida. E assim, Crick, eu queria agradecer muito o seu tempo. Obrigado. Eu sei que a correria está muito grande com todos os projetos, tudo que você está fazendo, e o fato de você vir aqui, para mim, realmente é um grande privilégio. Obrigado. Queria de novo salientar, segue, encaminha, vai ter muita novidade que a gente vai, né, conversar com muita gente boa, muita coisa boa tá vindo, então assim, acompanha realmente os nossos canais, porque vai ter muita informação de muita qualidade, e hoje a gente quis colocar com chave de ouro, já começando com o Crick. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E sem dúvida a gente vai estar junto em muitas trajetórias. Animado em receber novas pessoas para esse nosso universo. Obrigado pelo convite e muito feliz em estar aqui.